Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta humilde casa, aprendizes da fraternidade, aonde nossos irmãos espirituais aqui presentes já nos recebem desde o portão de entrada, nos acolhendo, nos amando, já entendendo nossos problemas, nossas dificuldades, daquilo que viemos buscar. Porque quando estamos preocupados, angustiados e sedentos, procuramos ao Cristo, as suas palavras que nos renova e nos fortalece. E recebido por esses irmãos, por nossos mentores, por esta casa bendita, pequena e acolhedora, que Jesus permitiu que se edificasse na terra, estamos todos junto com o Pai, com os seus filhos, que aqui todos necessitamos uns dos outros para continuar a nossa jornada. E assim, meus irmãos, convido a todos para esse momento tão especial, por esses minutos preciosos que recebemos em nossas vidas, a fechar os nossos olhos neste momento, elevando os nossos pensamentos o mais alto, enxergando a figura de Jesus vindo ao nosso encontro, nos abraçando, nos acolhendo neste momento, onde abrimos nossos corações, tiramos dos nossos pensamentos todas as atribulações do nosso dia e nos preparamos para receber as palavras benditas do Santo Evangelho. Agradecemos a Jesus, mestre, amigo e benfeitor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome junto a vós, porque Tu estás aqui ao nosso lado, olhando dentro dos olhos de cada um de nós e nos dizendo: filho, não se preocupe, estou contigo em todos os dias de sua vida. E assim, Pai, agradecidos que estamos, iniciaremos a palestra desta noite, aonde podemos acolher as vossas palavras e possamos tirar o aprendizado necessário que cada um de nós necessitamos. Cada um de nós entenderemos aquilo no tamanho e quantidade que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, com os nossos irmãos espirituais, com essa espiritualidade amiga que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia na caminhada do dia a dia, não é mesmo? E podemos aqui provar que realmente buscamos o conhecimento, buscamos o auxílio e as bênçãos, porque comungamos todos juntos e assim Jesus está junto a nós. E falando do nosso Mestre Jesus, vamos nos renovar essa noite em reflexão ao Evangelho de Jesus. E nós, meus irmãos, passamos momentos tão difíceis neste planeta Terra, aonde estamos vendo que há muita enfermidade. O nosso mundo, a nossa Terra está enferma. Vemos guerras, tribulações, catástrofes, doenças. E muitos que necessitam de uma palavra amiga,
necessitam de um conforto, porque sabemos bem nós que o Espiritismo nos esclarece tudo aquilo que temos dúvida, tudo aquilo que queremos aprender, do que por que estamos aqui, para que viemos, qual a nossa condição como ser humano e filho de Deus neste momento no planeta Terra. Devemos nos envolver no Evangelho, na luz que o Evangelho nos traz. Precisamos nos aproximar desses ensinamentos que talvez nas tribulações do dia a dia se tornam esquecidos. Não porque não nos damos atenção a este Evangelho, mas precisamos nos aproximar dele todos os dias. Uma pequena leitura, uma frase que nós paramos naquele momento para absorver, já começamos a trabalhar no nosso interior. É necessário que nos esforcemos para isso. E uma parte do Evangelho que Jesus nos orienta e que é tão preciosa em seus ensinamentos, quando ele diz: orai e vigiai, para que não caias em tentação. E vamos refletir esta noite sobre isso. Quando Jesus nos diz orai e vigiai, ele não quis dizer que também estaríamos totalmente livres destas tentações. O que ele queria nos reportar é que devemos trabalhar em nós a todo momento e a todo instante os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e como nós agimos, como nós pensamos. Quando falamos que o Evangelho nos diz orai e vigiai, será que paramos para pensar realmente como devemos trabalhar isso em nós? Como emitimos os nossos pensamentos? Como emitimos o nosso sentimento? Devemos vigiar como criticamos alguém. Devemos vigiar as nossas palavras. Devemos vigiar como tratamos os nossos semelhantes. Devemos vigiar as emoções que emanamos quando estamos no momento de ira, quando somos caluniados e quando somos criticados, pois na maioria das vezes não aceitamos as críticas, nos ofendemos porque achamos que sempre estamos certos. Mas qual é a preciosidade que temos quando paramos para refletir o que estamos fazendo dos nossos pensamentos? Começamos a avaliar o nosso interior. Aí começamos a nos conhecer e vemos que o problema não está no outro, que esse problema está em nós. Quando os nossos pensamentos vêm nos desequilibrar, é nessa hora que pedimos em oração ao Pai que nos oriente, pois a oração ela vem nos fortalecer,
ela vem nos direcionar. Isso não quer dizer que não vamos errar, mas temos como o cajado a segurança que o Pai está atento em nós, a segurança que estamos segurando em sua mão, através da oração. Quando passamos em momentos de dores e aflições, muitos de nós nos encontramos desesperados. É um momento em que nos pegamos invigilantes, porque deixamos o desespero tomar conta de nós. A insegurança do futuro, do que vai acontecer daqui a pouco, nos deixa instáveis. Mas precisamos encontrar esse equilíbrio em nós. E a doutrina espírita nos traz a reforma interior, que possamos nos conhecer, que possamos nos avaliar. Nisso vamos encontrar um caminho, aonde nos equilibramos mentalmente, porque já começamos a nos conhecer, já sabemos até onde nós chegamos e o que podemos fazer em nossas condutas morais, como nos expressamos e as atitudes que vamos tomar diante de todas as situações que se apresentam em nossas vidas. Talvez a enfermidade nos visite, bate a nossa porta, e ali nos tornamos infelizes, tristes, desorientados. Mas a enfermidade vem nos restaurar, porque, como aprendemos com o Espiritismo, somos espíritos que reencarnamos várias e várias vezes, e sabemos que a reencarnação é a oportunidade de quitar os nossos débitos com os nossos irmãos que estão em caminhada conosco. Muitas vezes, a enfermidade que nos visita é um mal restaurador. Ele vem nos lapidar a alma, vem nos trazer a reflexão do que somos realmente quando nos paralisamos naquele momento. Refletimos o que estamos fazendo no mundo. Que ser espiritual eu sou neste corpo de carne que me abriga por misericórdia de Deus? Porque nos afastamos das coisas materiais, somos impedidos de interagir com o mundo como agíamos antes e temos tempo para pensar. E começamos aí a trabalhar o nosso espírito. Vamos refletir no que fizemos, o que deixamos de fazer, por que agir daquela forma. Como disse um irmão espiritual, uma palavra tão linda que devemos acolher, que quando recebemos a dor, que possamos enxergá-la como uma irmã, amiga e benfeitora. A dor não vem nos causar mal, mas vem nos despertar, nos ajudar a restaurar todos os nossos débitos, lapidando a nossa alma, nos revestindo, tirando a roupagem velha, uma irmã benfeitora. E podemos trabalhar isso, porque
no nosso presente, sentimos os efeitos do passado. Mas é nesse próprio presente que preparamos o nosso futuro. Como esse bom irmão mesmo continuou dizendo: olhai para o sol, olha o esplendor daquela luz. No fim do dia, ele se recolhe. Mas no dia seguinte ele nasce novamente e está a iluminar. Temos todos os dias as oportunidades de nos renovar. Mas esse futuro não quer dizer que ele é tão remoto assim. Pois pode ser que pela nossa fé, pela nossa perseverança no bem, na nossa conduta cristã, de melhorarmos os nossos pensamentos, de mudarmos o nosso olhar sobre nossa vida e dos nossos semelhantes, trabalhando no bem, trabalhando no amor. Não se engane, pode ser que ainda hoje recebemos a cura daquela enfermidade que achamos que nunca vai acabar, daquela enfermidade que chega em nossas vidas e nos faz pensar: e agora? Mas Jesus nos diz: tenha fé. A fé que nos levanta, a fé que nos fortalece, a fé que nos renova todo dia na certeza que daquilo que não enxergamos e não vemos está diante de nós. Não nos preocupemos com o dia de amanhã, mas que possamos fazer do hoje a restauração total de nossas vidas. Não perdemos tempo. Troquemos nossos pensamentos negativos, colocamos pensamentos positivos. Pensemos no bem, no amor. No lugar da crítica, procurar saber se esse irmão precisa de auxílio, porque nós também somos criticados. Então, basta que façamos a nossa parte. Basta entendermos que todos nós somos enfermos do corpo e da alma. Mas para Jesus, o que importa é que a nossa fé nos direcione. Quando Jesus pregava e andava no meio da multidão, havia uma mulher que o procurava, com uma hemorragia intensa, há muitos anos. Mas como era considerada impura, evitava que todos a vissem. E evitava de todas as formas de não prejudicar Jesus, porque iam acusá-lo de uma mulher impura perto dele. Ela falou: o que farei? Eu tenho certeza absoluta que se ao menos eu tocar na manta de Jesus, eu serei curada. E ela, no meio da multidão, não desistiu, não perdeu a fé, perseverou até o fim, pois tinha a certeza absoluta daquilo que ela acreditava. E de repente, Jesus, passando por ela,
com muito sacrifício, estendeu as suas mãos e disse: eu tenho certeza. Encostou seus dedos na manta de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. Jesus sentiu sair força. Ela disse: foi eu, Jesus. Eu que te toquei. É essa fé, meus irmãos. É essa fé que Jesus nos deu. Não importa o tamanho. Como ele disse, pode ser do tamanho de uma sementinha de mostarda. Mas devemos crer. Não devemos duvidar pelos pensamentos que vêm até nós, pela influência que está em nosso meio. Não deixemos nos influenciar pelos pensamentos negativos, pelos irmãos que estão à nossa volta, querendo ver a nossa queda, porque eles sabem que a nossa maior vitória é a fé que temos em Jesus. E Ele quer nos trazer dúvidas, implantar dentro de nós a incerteza, o medo, a ansiedade. Por quê? Jesus nos disse: venha até mim, bata na porta e ela se abrirá. Ele não nos deixou dúvida alguma que Ele cumpriria tudo que Ele nos ensinou. Não devemos olhar para aquilo que nos aflige, para aquilo que nos atenta. Devemos olhar para o Cristo. Devemos olhar para essa luz do Evangelho que nos fortalece dia a dia. Não devemos desanimar de forma alguma pelas decepções, pelos apertos financeiros, pelas dificuldades na família. Mesmo que tenhamos a perda de um ente querido, nós sabemos que Jesus nos mostrou que tudo passa, que esta vida é passageira, que a verdadeira vida não é deste mundo, é a nossa vida espiritual. Portanto, somos capazes de nos transformar, somos capazes de erguer a nossa fé e na vigilância de nós mesmos, cada um de nós por nós, não é o outro. Fazemos a nossa parte, porque Jesus conta conosco para ser a luz do mundo. Nós seremos a sua luz, faíscas do seu amor, que levará a todos aqueles que estão em trevas o exemplo que Ele mesmo nos deu e nos ensinou. E ainda disse: podes acreditar que tudo aquilo que eu faço, vós também os farei, e muito mais do que eu. Por que duvidar? Não devemos deixar a dúvida, a incerteza entrar dentro de nós. Mas através da vigilância e da oração, podemos cada dia, passo a passo, ir eliminando todo esse processo que trouxemos em nossas vidas de reencarnação em reencarnação. E como eu ouvi no filme Nosso Lar,
que eu acho que muitos assistiram, mas eu vi só o trailer, que o irmão dizia: a reencarnação mais importante é a próxima. E eu fiquei pensando, não assisti o filme, mas a reencarnação mais importante é a próxima. Sabe por quê, meus irmãos? Porque devemos trabalhar hoje, aliviar o nosso fardo com o Evangelho abençoado de Jesus, para quando retornarmos, nós seremos novos vasos. E eu achei tão interessante uma pequena fábula, e eu queria passar para vocês, para uma pequena reflexão de tudo aquilo que falamos essa noite. Espero que dê tempo, mas eu gostaria de compartilhar com todos. Em uma noite, um homem que estava no auge da vida levantou-se para ir ao banheiro. No caminho, ele cuspiu no jardim. Para seu horror, um muco exibia um vermelho intenso. Era o sinal nítido da tuberculose. Suas pernas fraquejaram naquele momento e ele caiu ao chão. Como ele demorou para voltar para a cama, a sua esposa ficou muito preocupada e foi procurá-lo. Colocou a mão em sua testa e descobriu que ele estava ardendo em febre. A casa logo virou um alvoroço e um médico foi chamado. Examinou e nada encontrou. Marcando uma consulta para o dia seguinte, quando o homem contou para a mulher não sabia o que tinha acontecido e foi ao jardim para verificar. Descobriu que ele havia cuspido em cima de uma camélia vermelha. Quando ela contou isso ao marido, a febre passou como mágica. E na manhã seguinte, ele foi trabalhar como fazia todos os dias. Se ele não tivesse descoberto a verdade, teria ficado doente de fato. Meus irmãos, não há como e por que viver com medo do que está por vir. A mudança em nossas vidas é natural. A terra tem dia e tem noite, a lua cresce, a lua mingua, a maré do oceano sobe, baixa. Também experimentamos a fartura, experimentamos a escassez. Altos e baixos fazem o ritmo do mundo. Quando se está em dificuldade, basta esperar, porque isso também passará. Quando nos vemos no fundo das dificuldades, é porque estamos sendo testados. E é assim que é a vida. É assim que ela nos prepara para poder nos dar uma coisa ímpar, nunca experimentada antes. Seria uma maravilha, não é? Se todos nós pensássemos assim. E ela continua dizendo: a flor que cresceu ao relento
resistindo ao frio e ao vento, tem mais perfume do que aquela flor que foi cultivada na estufa. A chuva faz tanto bem quanto o sol. Pobre daquele que não sabe apreciar isso. O essencial é abrir os olhos da alma. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornam ações. Vigie as suas ações, porque elas se tornarão um hábito. E vigiando os seus hábitos, ele se tornará o seu caráter. E vigiando o nosso caráter, ele se tornará o nosso destino. E o destino nós fazemos no dia a dia, a cada momento de nossas vidas e a cada momento de nossas escolhas. E está no Evangelho: vigiai e orai. Vigiai os seus pensamentos. Vigio os meus pensamentos. E vigiamos o pensamento de todos nós. Portanto, essa mensagem também nos traz a observação do que fazemos com os nossos pensamentos mal vigiados, no acreditar naquilo que não observamos e na descrença do que perseverarmos na fé, acolhermos e aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas e assim contribuindo com a nossa vigilância, com a nossa oração. E jamais, em momento algum, em dificuldade alguma, em dor, em doença, nas finanças, esquecermos. Perseveremos na nossa fé, aquela fé só de tocar sabemos que recebemos. Ele não mentiu, ele exemplificou. Estamos aqui para abraçar e praticar os seus ensinamentos. E assim, meus irmãos, agradeço pela atenção dos nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos que estão na nossa telinha, que também estão partilhando desses momentos. E convido a todos, neste momento, para fecharmos os nossos olhos. E respiramos profundamente. E sentimos em nosso coração o doce toque de Jesus, que vem nos abraçar, que vem nos acolher e nos diz: eu estou contigo em todos os dias de vossas vidas. Perseverai na fé. Possamos agradecer ao Pai pelas oportunidades benditas, das bênçãos recebidas e daquelas que nem imaginamos que já vieram em nosso encontro. Que possamos ligar os nossos pensamentos aos céus,
bendizendo o santo nome do Senhor. Agradecendo o Senhor pelas oportunidades de aprendizado que recebemos e que possamos utilizá-las no nosso dia a dia, Pai. A todos aqueles que caminham conosco, que eles possam receber de Ti neste momento, Senhor, o socorro necessário para as suas dificuldades, o fortalecimento de sua fé, que possam ser acolhidos, Pai, que nossos familiares possam receber neste momento a visita dos nossos benfeitores espirituais, que possam nos abençoar e levar a cada um uma gota desta água que mata a nossa sede. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado pelos nossos irmãos aqui presentes, desencarnados, e todos aqueles que habitam junto a nós, em nossos lares, em nossos trabalhos. Que possam todos nesta noite receber essas bênçãos divinas do acolhimento, das bênçãos da saúde. E finalizando, Senhor, como Jesus nos ensinou, a oração que remetemos a Ti nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, Senhor. Que o maior de todos é ficarmos afastados de Ti e de Seu santo Evangelho. Que possamos acolher as Suas palavras, Pai, e que possamos perseverar na fé, orando e vigiando em todos os instantes de nossa vida. Que assim seja. Boa noite a todos.